Olá, há 134 anos, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava oficialmente o fim da escravidão no Brasil. Nosso país foi o último a abolir o trabalho escravo, em tese, porque na prática ainda hoje acontecem situações análogas. Para falar sobre o processo de escravidão no Brasil, nós conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, José Bento Rosa da Silva. Ele é professor do programa de pós-graduação em História. Seja bem-vindo, professor Bento. Obrigado, Valdir. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente com vocês. Novamente, porque eu já tive a grata satisfação de estar em outros momentos discutindo, inclusive, desdobramentos de um 13 de maio mal resolvido, quando nós discutíamos as cotas étnico-raciais nas universidades brasileiras. Seja bem-vindo, né? Como eu falei agora há pouco, professor. Nós tivemos aí um período que foi um período que ficou, né, foi para os livros como sendo um grande feito, né, da princesa Isabel ter decretado o fim da escravidão no Brasil. Um fim que a gente sabe que, na verdade, não se consolidou. Outro aspecto isso que aconteceu naquele momento lá, em 1888, é fruto de quê? É fruto do interesse de quem? Até que ponto isso foi o resultado de uma mobilização dos negros, mobilização dos abolicionistas, ou seja, uma mobilização da sociedade para que esse decreto ele acontecesse? Então, nós costumamos interpretar esse 13 de maio como uma mudança conservadora, porque foi o pior projeto de abolição que foi assinado. Bem antes desse projeto, nós tínhamos outros projetos, inclusive de parlamentares, muito mais avançados, sem contar a luta da própria população negra, que, espelhado no movimento de independência, de libertação de Santo Domingos, atual Haiti, que culminou em 1804, que passou assim a mexer cada vez mais com os ânimos da população escravizada. Então, tivemos vários projetos de abolição, e o que vingou foi o projeto mais conservador, que, de certa forma, acabou beneficiando mais os senhores de escravizados do que os próprios escravizados. Se nós buscarmos, por exemplo, as leis abolicionistas, como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, de certa forma, elas acabavam indenizando os senhores em detrimento dos escravizados. Então, o 13 de maio de 1888 foi fato, aconteceu, não se pode negar, mas foi uma mudança conservadora porque atendia mais os interesses de uma elite liberal em detrimento da elite conservadora e, por sua vez, não atendeu em praticamente quase nada a demanda da população escravizada e seus descendentes. O que acontece naquele momento, professor Bento? Ou seja, vem um decreto, vocês estão livres e aí se virem. É mais ou menos isso que acontece? É basicamente isso, né? Lembrando alguns enredos de escola de samba que diz, olha, saíram da senzala e caíram nas favelas, porque não houve nenhuma política do Estado brasileiro para, vamos dizer assim, agasalhar, para poder dar subsistência a essa população que ficaram mais ou menos 350 anos na condição de escravizados. E em contrapartida, a vinda dos imigrantes europeus foi, de certa forma, financiada pelo mesmo Estado, que não proporcionou nenhum aconchego aos ex-escravizados. Então, de fato, foi a população ex-escravizada saiu com a mão na frente e outra atrás, dizendo popularmente. Isso não quer dizer que eles não tivessem, por si próprio, os seus instrumentos de inserção social, mas era eles por eles mesmos, sem nenhum auxílio do Estado. Uhum. Vamos então dar um salto agora para trás, né? Depois a gente volta, retoma a partir de 88. Antes dessa data, né? Como que foi
essa escravização, né, dos negros, né? Que países foram mais afetados, que sofreram pela perda, né, pela retirada de seus cidadãos, né, de seus povos? Né? A gente sabe que Moçambique, o Golfo do Benin, né, Angola, Congo, né, vários países ali da África acabaram sendo invadidos, e aí de lá foram retirados aqueles que vieram nos navios negreiros para o Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa arrancada, né, das pessoas de sua terra natal para virem aqui ficar apenas servindo de mão de obra para os patrões. Então, nesse primeiro contexto, a África ainda não é um continente como nós conhecemos hoje. Os países que hoje nós conhecemos não eram constituídos como países, né? Eram reinos, eram impérios e também algumas sociedades coletivistas. Então, nós costumamos mostrar que a retirada dos africanos na condição de escravizadas, em sua grande maioria, foi da África subsaariana. Entende-se essa região que você mencionou, Congo, Angola, Gabão, né? Essa região da África subsaariana, abaixo do Saara, que nós costumamos de chamar África de língua banto, ou bantu, que é, na verdade, a língua banto não é uma língua única, é um radical linguístico do qual tem várias outras línguas. Então, dessa região, em primeiro momento, é que foram trazidos, na condição de escravizado, o grande volume de africanos. E depois da África Ocidental, da região do Benin, da região hoje da Guiné. Né? Então, podemos dizer assim, as duas grandes regiões que sangraram africanos na condição de escravizados para as Américas foi a África subsaariana, a África Banto, e a África Atlântica, a África Sudanesa, a África Ocidental, Nigéria, Senegal, Guiné-Bissau, né? Essa região da África Ocidental. Professor Bento, nessa vinda, a gente sabe que foi muita tortura, muito massacre. Além de perderem os entes queridos, não tinham as menores condições de trabalho, né, nesse trajeto que era feito nos porões dos navios. Assim, não existia nenhum senso de humanidade, né, de humanismo nesses exploradores. O que os negros, naquele momento, eles significavam? Eram apenas animais que serviriam de mão de obra? É isso? Na verdade, eles eram vistos como seres humanos de segunda categoria. Né? Eles eram denominados de peças. Essa era a categoria que se usava, peças de Guiné, peças da África. Eles eram vistos como seres humanos, mas na condição de subalternidade, na condição de inferioridade. É preciso dizer, Valdir, que diferente das outras escravidões que existiam na história da humanidade, na Grécia, na Mesopotâmia, no Egito, mesmo na Europa, essa escravidão colonial, ela foi uma escravidão étnica. Quem poderia ser escravizados? A princípio, os indígenas, que eram chamados de negros da terra, que eram apelidados de negros da terra porque acreditavam que eles não tinham alma, que eles eram... Não que não tivessem alma, que eles não tivessem a crença cristã. Então, a escravidão era um processo de cristianização, era um processo de, pasme, um processo de humanização para que eles pudessem salvar suas almas. E, no segundo momento, a escravidão fora dos africanos. Por isso que nós falamos que, diferente dos outros processos escravistas da história da humanidade, a escravidão colonial, a partir do século XIV, XV, foi uma escravidão étnica. Quem poderia ser escravizado? A princípio, os índios e depois os africanos. Então, aí que está essa violência dessa escravidão se comparada a outros processos escravistas anteriores, na Idade Média, na Antiguidade, e essa questão também de ver esse povo, por ter outra cultura, por ter outra pigmentação, por ter outra cosmologia, outra visão de mundo, de vê-los como sub-humanos. Então, na verdade,
eu não vou dizer que eles não eram, eles eram vistos como seres humanos, sim, desde que de segunda categoria. Então, o processo escravista, a gente sabe que está ligado ao processo econômico, não resta dúvida, mas também está ligado a essa maneira de ver o outro, de ver o diferente e de não aceitar o diferente como diferente e de classificá-lo como inferior, É, como se fosse uma sub-raça. os povos indígenas, eles vêm sendo dizimados também desde o período da colonização. E aí eu não estou nem usando a palavra, né, escravizados, eu estou usando dizimados. Mas também houve uma tentativa de torná-los escravos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como foi essa tentativa de fazer com que a população indígena ela se tornasse escravo e por que veio a opção por uma maioria negra? Então, na verdade, a gente ainda estudou muito pouco sobre a escravidão indígena. O pouco tempo que existiu de escravidão indígena foi um massacre sem tamanho também. Então, partia do pressuposto de que eles que não tinham religião. Então, a ideia de escravizar os indígenas está ligado a um processo catequético. Quem é que poderia ser escravizados? Aqueles que não aderissem ao catolicismo, à cristandade. Então, eles eram, entre aspas, legitimamente escravizados por não aceitar, né, a verdadeira fé. Mas por trás disso também, a gente sabe que tinha o lado econômico. No momento da escravidão indígena, era mais econômico para o senhor de engenho, né, os fazendeiros, pagar um bandeirante para capturar indígena aqui do que trazer africanos vindo do continente africano, que ficava, a princípio, ficava muito caro. Então, mas quais os argumentos para dizer que o índio e o africano poderiam ser escravizados e os outros não? Era o argumento, na época, a gente vivia um padroado, quer dizer, Estado e igreja eram duas faces de uma mesma moeda. Então, a lei da igreja era a lei do Estado e vice-versa. Então, houve decretos de papas dizendo que esses grupos poderiam ser escravizados desde que não aceitassem a fé católica. Posteriormente, alguns segmentos da Igreja Católica, como Bartolomeu de Las Casas, foram religiosos que lutaram bravamente contra a escravidão indígena e contra a economia da época e conseguiram, a duras penas, abolir a escravidão indígena. Mas, infelizmente, o mesmo não se deu com a escravidão dos africanos, né? Então, foram dois pesos e duas medidas ao mesmo tempo também. Ok, professor José Bento, a gente está fazendo aqui o primeiro bloco do intervalo, o primeiro bloco do programa Opinião Pernambuco, falando sobre processo histórico da escravidão no Brasil. Então a gente faz o intervalo e volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu sou Valdir Oliveira e estou conversando com o professor José Bento Rosa da Silva. Ele é do programa de pós-graduação em História da UFPE. E o tema de hoje, processo histórico da escravidão no Brasil. Professor José Bento, o historiador Carlos Eduardo Moreira Araújo, ele fala que é possível que os navios negreiros tenham trazido mais de 470 mil africanos para cá, para o Brasil. Nós já tínhamos essa população indígena, nós temos aí um volume muito grande, uma quantidade muito grande de pessoas que vêm por esse processo de escravidão, e assim vai se formando a população brasileira somada aos europeus, né, aos povos brancos. O que é que ficou disso tudo, né? Essa população miscigenada, ela conseguiu, até que ponto, viver em harmonia, ou a segregação, ou o preconceito, ou o racismo, né, acaba tendo um peso tão grande que faz com que essa população ela não seja uma só, né? A gente tenha vários Brasis dentro de um Brasil. Então, Valdir, eu costumo dizer o seguinte: olha, no Brasil,
mais de 54% dos brasileiros se auto-identificam como afrodescendentes, pelo IBGE. No entanto, raramente nós encontramos pessoas com sobrenomes africanos. Não é? Quer dizer o seguinte: esses africanos, na condição de escravizados, perderam as suas origens, perderam as suas identidades étnicas, as suas identidades familiares, tiveram que reconstituir uma outra identidade na diáspora. Então, nós somos povos africanos na diáspora, nossa matriz está em África, mas nós somos um povo diaspórico. Malgrado isso, nossos antepassados e nós conseguimos manter relações com a cultura, com a ancestralidade, com a epistemologia africana. Eu sou professor de História de África e costumo dizer o seguinte: nós vamos estudar a África de hoje a partir das africanidades brasileiras. O que são as africanidades brasileiras? São aquilo de África que permaneceu, que foi ressignificado, que foi reconstruído. Por exemplo, os baobás que existem no Brasil, em sua maioria na cidade do Recife, são ilhas de África no Brasil. Os mercados públicos populares, nós encontramos ilhas de África no Brasil. A nossa linguagem, o nosso português, uma série de palavras, né? Não só na culinária, mas também na culinária, que são palavras de origem africanas. Eu gosto de dizer com o pesquisador, historiador e africanista Alberto da Costa e Silva que o Brasil foi civilizado pela África. O que nós queremos dizer com isso? Que aproximadamente de 5 a 6 milhões de africanos desembarcaram nos portos do Brasil. E o Recife foi o terceiro maior porto de importação de africanos escravizados. Foi Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Depois São Luís e Porto Alegre. Então, africanizado, civilizado. O Brasil foi civilizado pela África no sentido das contribuições que a África legou ao Brasil. Então, nós somos um povo africanizado, embora muitas vezes essa cultura não apareça à primeira vista, porque houve um projeto de embranquecimento do país. O projeto da imigração europeia foi a tentativa de apagar o Brasil indígena e o Brasil negro. Malgrado essa tentativa, a população negra e a população indígena, miscigenada ou não, está aí, né, lutando para sobreviver, sobretudo nesses tempos obtusos, nesses tempos de negação, nesse tempo em que há pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana e querem negar toda a experiência vivida dos povos que foram historicamente subalternizados. Então, nós somos um país negro. Fora de África, o Brasil é o país que tem o maior contingente de população que auto se declaram afrodescendentes. E, segundo o IBGE, afrodescendente ou negro são todos aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. Por que o racismo ele é tão latente? Seria em decorrência desses aspectos que você está levantando aí, exatamente dessa ausência do Estado, dessa visão mais branca, né, que decorre exatamente dessa imigração europeia, ou desse acolhimento aos povos brancos, né, que o Estado ele passa a fazer em detrimento do acolhimento aos povos negros? Isso. Houve um projeto, se nós pegarmos os decretos-leis do final do Império e do início da República, houve projetos proibindo a imigração da população negra e asiática para o Brasil nos primeiros anos da República, porque acreditava-se que os amarelos, leia-se os asiáticos, e os africanos eram pessoas de capacidade inferior aos europeus.
Então, houve esse projeto mesmo de embranquecimento do país. Então, o racismo no Brasil foi um projeto institucional, porque partia do pressuposto de que esses grupos não tinham a mesma capacidade que os europeus, né? Então, outra coisa também, esse processo mal feito da abolição. Eu gosto de repetir uma frase do abolicionista Joaquim Nabuco. Ele disse o seguinte, entre outras coisas: não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a sua obra. E eu falei anteriormente, Valdir, que a escravidão colonial foi uma escravidão étnica, foi uma escravidão racista. Então, o 13 de maio de 1888 não criou uma lei para abolir o racismo. Por isso, a necessidade de políticas afirmativas, né? Recuperando a história desses povos que foram historicamente marginalizados. É um projeto realmente de equidade, de dar a todos oportunidades iguais. Essas políticas afirmativas às quais você se refere, elas estão sob ameaça, professor Bento? Nós tivemos aí algumas lutas e algumas conquistas. Então, a pergunta é essa. Nesse momento, né, nesse momento em que nós temos um gestor público, um presidente que diz que há pessoas que podem ser medidas por arrobas, né? Essas políticas públicas de afirmação da raça negra, elas estão sob ameaça? Todas as minorias de poder estamos sob ameaça, porque houve, nos últimos tempos, um avanço de equidade, de gênero, de raça, de sexo. Então, houve uma tentativa de equidade e que agora nós passamos por esse retrocesso. Eu estou, Valdir, com 63 anos de idade e eu nunca vi um retrocesso tamanho no que tange aos avanços, às conquistas sociais que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que estar a todo momento sob vigilância, porque parece que a busca de equidade ameaça alguns privilegiados, né? Então, é isso que eu vejo. Por que que houve tanta gritaria, tanto desespero quando das políticas de acesso à população negra e indígena, pobre, porque a questão das cotas é a questão étnica, mas também é a questão social, nós temos as cotas sociais, mas nunca nesse país se houve uma gritaria tão grande contra essas políticas afirmativas. E são políticas que não foram inventadas hoje. Se nós pegarmos as reivindicações do movimento negro, do primeiro Congresso do Negro Brasileiro de 1950, Valdir, essas demandas já estavam lá, né? Então, eu concordo contigo plenamente. Nossos avanços sociais, étnicos e de equidade está em ameaça. Mas nós temos a régua e o compasso. Somos nós que vamos dizer se elas naufragam ou não. E esse ano é um ano importante nesse sentido. Até que ponto as leis e o Estatuto da igualdade racial nos dão segurança? Então, essas leis, quando nós reivindicamos, nós queríamos muito mais. Mas o Estado democrático, burguês, ele nunca traz a lei conforme nós reivindicamos. Ele molda as leis segundo o interesse do Estado. Então, essas leis que estão aí não foi as leis que nós sonhamos. Se nós pegarmos, por exemplo, o projeto da lei 10.639, da obrigatoriedade da lei de ensino de história da África afro-brasileira, a gente vai ver que o projeto é muito mais avançado. Mas como nós estamos numa sociedade conservadora, ela foi ajustada de acordo com o interesse de alguns grupos que se sentiram ameaçados. Então, mas o que eu quero dizer? Ainda bem que nós temos a lei, porque se é ruim com ela, pior sem ela. E nós já vivemos momentos muito piores quando não tínhamos as leis. Que eu quero dizer o seguinte: temos que garantir as leis que estão aí, que ainda não são as leis dos nossos sonhos, e lutar para o avanço
para a adequação, para o aprimoramento dessas mesmas leis, que são conquistas nossas. Ok, professor José Bento, nós agradecemos a sua participação aqui e fica aí um minutinho para as suas considerações finais. Eu agradeço muito a Opinião Pernambuco, essa oportunidade de estarmos aqui conversando temas relevantes, não só para a população negra, nem para a população indígena, mas para a sociedade brasileira, né? A luta, o protagonismo é negro, é indígena, mas é de toda a sociedade. Ok, nós agradecemos a participação do professor José Bento Rosa da Silva, do Programa de Pós-Graduação em História da UFPE. Também agradecemos a participação de todos e todas. O nosso muito obrigado e até um próximo encontro.